convido a você olhar para você. Se olhe para você e medite sobre você mesmo. Nisso que eu vou falar agora. Jesus disse, está no Evangelho, que a fé remove montanhas. Paulo diz que a fé sem obras é morta. O que significa isso? Bom, se a fé é morta, evidentemente não vai remover montanhas. Então vamos entender porque Paulo disse isso e porque Jesus também disse isso. É porque existe dois tipos de fé. A fé daquele que crê em Jesus, mas crê em Jesus e crê nas suas palavras. Veja bem, a fé que vai produzir obras, a fé que remove montanhas é essa. A fé que remove montanhas é essa. A que produz frutos que fazem a diferença. É aquele que crê em Jesus e crê nas suas palavras. E a fé morta, aquele que crê em Jesus, mas não dá a mínima para as suas palavras. E não quer acreditar nas palavras de Jesus, não quer acreditar. Então existe duas fés. Uma realmente remove montanhas. E quando Jesus falou isso, estava se referindo à fé daqueles que acreditam em Jesus e nas suas palavras. Jesus está se referindo a esses. E Paulo está se referindo àqueles que têm fé, mas não prestam atenção às palavras de Jesus e não acreditam nas palavras de Jesus. Por isso que a fé é morta. Então veja em que grupo você está. Que crê em Jesus, João disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas existe dois tipos de crença. Existem dois tipos de crença. Aquele que crê em Jesus e não liga para as palavras dele. E aquele que crê em Jesus e crê nas suas palavras. Então, crenças diferentes. Todos os dois crê, mas só que um crê integralmente e o outro crê só em Jesus. E não quer considerar as suas palavras. Dois tipos de crença. Dois tipos de fé e dois tipos de crença. Entenda, quando você crê em Jesus e crê nas suas palavras, meu amigo, vai fazer diferença. Pode ter certeza, se você crê em Jesus, crê nas palavras dele, você vai fazer uma diferença muito grande na sociedade. Vai fazer. Porque a fé puxa você para as obras. A fé arrasta você a fazer obras boas. Se a sua fé for uma fé viva. Agora, a fé morta, aquela fé que você crê em Jesus, fica só no louvor, achando que já está salvo, não está dando muita importância às palavras dele, não medita, porque Jesus disse muita coisa. Então a sua fé fica uma fé morta. Por exemplo, Jesus disse assim: tu quer ser o primeiro? Seja o último. Aí você acredita em Jesus, mas a sua fé não leva você a ser o último. A sua fé não leva você a ser pequeno, porque a sua fé é uma fé morta. Se a sua fé for viva, vai arrastar você à humildade, à pequenez. Se a sua fé não arrasta você para transformar você numa criatura no menor dos irmãos, a sua fé é morta. A fé morta não produz obras, não arrasta você para obras de penitência. Uma fé morta não arrasta você para você se tornar pequeno, se tornar humilde. Por quê? Porque a sua fé é morta. Aí muita gente vai quebrar a cara com essa história. Tem fé e quer se equiparar ao que tem fé e acredita nas palavras de Jesus. Para melhorar, fazer um exemplo. Os santos. Mas os santos foram muito diferentes de nós. Veja o que São Francisco fez. Filho de um homem rico, jovem, bonito, rico, tinha tudo a ver com a glória do mundo. E por que ele tomou essa decisão? Francisco acreditou. Então a fé de Francisco era uma fé viva. Era uma fé viva, e ele acreditou. Então ele fez milagres. O Francisco fez tantos milagres, tantas maravilhas. Eu me lembro do que disse o apóstolo Marcos. E são sinais para quem crê.
realiza muitos prodígios, expulsa demônios, toma veneno e nada acontece, faz muitos milagres. Esse é o sinal para quem crê. Se você crê, você faz isso. São Francisco acreditou, a fé dele era viva. Então as coisas aconteceram. Santo Antônio de muitos santos, muitos. A fé arrastaram eles para ser pequenos, se tornar humildes. Se a sua fé não te dá força para você fazer isso, para você fazer diferença no meio da humanidade, dos cristãos, porque a sua fé é pouca, se não for morta, mas é quase morta. E a fé quase morta também não move montanha, não. Não move montanha, porque a fé é sem obras. É o que eu vejo muito hoje. João Paulo II, antes de morrer, ele disse assim: é preciso que os cristãos de hoje voltem a viver como os primeiros cristãos. Por que João Paulo II disse isso? Porque ele estava enxergando isso. Justamente do jeito que eu estou dizendo, ele estava enxergando isso. Os primeiros cristãos, eles faziam maravilhas. Acontecia muitos prodígios, muitas coisas maravilhosas os primeiros cristãos realizavam. Por quê? Porque a fé deles era uma fé viva. Eles acreditavam em Jesus e acreditavam nas palavras de Jesus. Ele confiava nas palavras de Jesus, acreditava e confiava nas palavras de Jesus. Os cristãos hoje, uma grande parte, eles querem acreditar em Jesus, mas não estão nem aí para as palavras de Jesus. Não estão nem aí a fé deles é uma fé tão pouca que não arrasta eles para obras de peso. Arrasta para essas besteiras, essa mesmice aí, essa rotina de todo dia, essa mesmice. A fé deles não passa disso. Porque uma fé semi-morta. Então, e outros ficam baseando nessa história de fé, achando que está salvo, começam a se exaltar, nem realizam obras de peso, de humildade, ninguém vê neles obras de humildade, ninguém vê obras de obediência a Jesus, que Jesus disse muita coisa. Se tu quer ser o maior, seja o menor. Esses tais, se baseando na fé, em vez de querer ser o menor, eles fazem o contrário, só querem ser o maior. Então é uma fé morta. Uma fé que só puxa você para ser o maior. Essa fé é morta, não serve para nada, não move montanha, não move para morta, perdida. A fé realmente que faz a diferença é aquela fé que arrasta você para as coisas pequenas, para ser pequeno, ser humilde, arrasta você para a pobreza, arrasta você para a caridade. Essa é a fé viva. Para aquela fé só leva você à exaltação, essa fé é perdida. Uma fé que só puxa você para a glória do mundo, essa fé é perdida, não serve para nada. Então medite, que a fé move montanha, mas não é qualquer fé não. Viu? Não é qualquer fé não. Crê em Jesus e for batizado será salvo, mas não é qualquer crença não. Não é qualquer crença não. É a crença que você crê, que leva você a confiar e a realizar grandes coisas. Aí estão, esse aí está salvo mesmo, está salvo. Então espero que você medite nisso, viu? Eu não sei se foi bem claro, porque é muito complicado explicar essas coisas, é muito complicado, não sei se deu para você entender. Mas reflita porque é desse jeito. Não vai quebrar a cara por causa dessa história de fé, tome cuidado.